queridos amigos, estamos de volta na nossa sequência de estudos através de videoaulas a respeito do Livro dos Espíritos. Estamos ainda iniciando, trabalhamos a introdução, estudamos sobre prolegômenos e já estamos agora, enfim, na primeira etapa do livro, da obra, tratando dos diversos temas. Talvez vocês se lembrem, nós estamos vendo o capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Numa etapa anterior, nós trabalhamos sobre o conhecimento do princípio das coisas. E estamos estudando sobre espírito e matéria. E depois vamos seguir vendo propriedades da matéria e sobre o espaço universal. Nós convidamos vocês todos que estejam nos assistindo agora ou em outro momento qualquer, que possamos refletir, já que nós estamos trabalhando o livro mais importante e que, como vocês sabem, espíritas ou não, o livro que deu início a toda uma revolução do pensamento, trazendo a espiritualidade para nós, humanidade terrena, tudo aquilo que nós deveríamos conhecer de perto para acelerarmos o nosso processo evolutivo. Então, o Livro dos Espíritos é o nosso tema e ele vai nos ocupar ao longo ainda de muitas oportunidades até que examinemos o seu conteúdo até o final. Vamos então, seguindo adiante, nós tínhamos parado neste ponto. Estávamos até a pergunta número 31 e agora recomeçamos com aquela que é a pergunta número 32. Ela diz: de acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Essa é a pergunta do codificador. E a espiritualidade responde: sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então, nessa pergunta e consequente resposta, nós vamos voltar a uma ideia, que é uma ideia que examinávamos antes, a respeito de que todos os elementos materiais, de alguma forma, eles tiveram a mesma origem em termos de um princípio, que uma vez se modificando, em termos de todas as suas possíveis variedades, foi dando ensejo a essa enorme diversidade de tudo aquilo que nós conhecemos na Terra, do ponto de vista material, e de tudo aquilo que conheceremos, vamos dizer assim, na vida, que é a vida que não é daqui, mas que tem a ver com o universo como um todo. André Luiz comenta no final da questão da seguinte maneira: a demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros podem ver vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Com isto, ele adianta um aspecto no sentido de que, além das questões de como nós podemos hoje, desde aquela época, e hoje mais do que nunca, examinarmos as questões da matéria, ele também se refere aqui à ideia de que, dependendo da sensibilidade e dos elementos de percepção, dos elementos materiais da natureza, no caso, claro, planetária terrena, nós podemos encontrar todas essas modificações, mas também dependendo das características de cada pessoa que tem os seus órgãos de sensibilidade, os seus instrumentos de percepção das questões materiais como um todo. Sigamos adiante com a pergunta número 33 do início da obra. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E o mundo espiritual responde: sim,
E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. É como se nós estivéssemos, portanto, examinando quaisquer das questões materiais da Terra e, por que não dizermos, do universo também, e reconhecermos que, independente das aparências, quando nós examinamos objetos macroscópicos, eles são, obviamente, muito diferentes entre si. Mas na medida em que nós entramos, e isto é muito claro nos dias atuais, por uma ciência que é a mãe delas e que se chama física moderna, que na medida que você adentra as particularidades do microcosmos e das partículas elementares que constituem a matéria como nós assim conhecemos, nós vamos encontrar desde logo questões que são comuns a todas elas, que são aquilo que se conhece hoje como as partículas elementares, que são como que raízes, e como nós vamos estudar mais adiante, são os quarks e os leptons. Na verdade, não há nada na natureza, da natureza que nós podemos perscrutar, seja aqui, seja lá longe na vida universal, distante da Terra, que não tem essa mesma base, que é a base dos quarks e dos leptons. Sigamos. Antes de conhecer, claro, as partículas elementares, Kardec faz uma reflexão, porque partículas elementares é algo que veio depois e que se estuda na física moderna, que é de muito depois da obra O Livro dos Espíritos e da codificação como um todo. Ele diz assim: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Como não se tinha ainda a divisão do átomo, porque se vivia o entendimento da atomística de Dalton, contemporâneo de Kardec, aliás, ele falava desses elementos químicos da tabela periódica. E aí, então, depois disso vieram muitos outros aspectos, tanto da química quanto da física e da união entre as duas ciências. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. E como tudo evolui, a ciência terrena também evoluiu. Então, se naquela época nós tínhamos, por assim dizer, uma ideia de elementos químicos, e até nem tínhamos todos, como já temos muito bem definidos hoje em dia, nós vamos perceber que aquilo que ele dizia que nós poderíamos alcançar naquela época, para os primeiros leitores dessa obra, a partir do pensamento, esses pensamentos quanto à substância primordial ou elementar, isso foi, na verdade, obtido a partir, vamos dizer assim, das conquistas da nova física, e aí nós chegamos a essa condição de termos a estruturação da matéria como um todo na ideia dos quarks e dos leptons. Aquilo que ele adiantou numa visão de grande alcance, no sentido de que aconteceria no futuro, de certo modo já aconteceu, se nós trabalhamos essas questões primordiais como aquelas que darão como que a base, o tijolo fundamental ou os tijolos fundamentais de toda a estruturação da matéria em qualquer parte. Vamos seguir adiante e aí nós vamos buscando algumas reflexões que são do próprio codificador. Diz ele: ainda estamos estudando os elementos gerais do universo. Vejam, este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores. E aí ele adianta isso para uma área particular da ciência que ele valorizava muito e desejava nos levar a valorizar do mesmo modo. E que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias.
Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, por exemplo, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção de oxigênio. E aí nós temos a água oxigenada, como se diz na química mais simples. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Como que isso se dá exatamente, nós ainda temos que estudar mais para compreender. Ele fez uma comparação entre uma mudança de um átomo numa molécula de base, inserindo mais um átomo de oxigênio e percebendo que agora a água já não era, ou já não é como era antes, é uma água diferente. E ele compara isto com a ideia de que pela ação da vontade, por exemplo, nós podemos alterar propriedades físico-químicas da água e torná-la diferente. Como, por exemplo, nós sabemos que acontece a nível dos múltiplos centros espíritas ao redor do mundo, em que nós temos a chamada magnetização da água ou fluidificação dela mesma, para torná-la propriamente como que uma medicação para que possamos obter certo tipo de recomposição das nossas energias, recuperação das nossas questões quanto à saúde, seja ela uma saúde clínica, biológica, seja ela um conjunto de questões ligadas ao equilíbrio do nosso ser como todo, envolvendo as questões, por exemplo, do perispírito e da alma imortal, que é a composição da nossa integridade como um todo, né, do nosso ser. Sigamos adiante um pouco mais. Ele continua e ele diz assim: não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? E o Espírito responde: é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar: e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. De certo modo, quando nós dividimos os elementos materiais ou os corpos materiais em objetos opacos, translúcidos e transparentes, nós podemos, a partir de modificações específicas, torná-los diferentes entre si. Nós podemos imaginar, por exemplo, um vidro, que é um exemplo de transparência simples, e se nós embaçarmos esse vidro, ele se tornará tipicamente translúcido. Se nós acrescentarmos uma quantidade maior de vapor d'água, ele poderá até se transformar, ainda não deixando de ser propriamente o vidro, mas o conjunto se transformar em algo relativamente opaco, já não permitindo propriamente a passagem linear completa dos raios luminosos. Então é uma, vamos dizer assim, uma elaboração que a espiritualidade faz, o codificador junto, no sentido de vermos como as propriedades da matéria e a matéria propriamente dita pode sofrer modificações as mais variadas, dependendo de aquilo que nós colocamos no sistema que estamos estudando e modificando a partir de abordagens químicas ou físico-químicas e assim sucessivamente. Meus queridos amigos, nós vamos encerrando esta primeira etapa, que vamos examinar agora com vocês, e em sequência nós estaremos logo a seguir trabalhando a sequência do livro que é o nosso estudo sobre as propriedades da matéria em O Livro dos Espíritos. Até lá, meus amigos, e que Jesus os abençoe vivamente.